eu entendi bem, é assim, sede santos como eu sou santo, né? 1 Pedro 2, 1 Pedro 1, 13, né? Mateus 5, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, né? E aqui sede puro, né? E tudo tomando como modelo o próprio Deus, né? Eu poderia colocar a tua pergunta assim: é possível nós caminharmos em direção a Deus como padrão? Nós nunca seremos como Deus, né? Então aqui cabe uma pergunta, né? O que significa isto, né? Sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, né? E aqui sejam puros como Ele é puro, né? Eu vejo, irmãos, que o próprio Cristo, né? Cristo se colocou como modelo para nós, né? Ele veio a nós, Ele veio à nossa humanidade, né? E subiu, né? E ao subir nos chama para o alto, para a excelência, né? Eu não vejo que nós seremos julgados por um padrão absoluto, divino, porque isso não seria razoável, né? Mas que nós devemos ser achados subindo, e isso eu poderia chamar de, ao invés de santo, poderia chamar de santificação. Perfeito poderia chamar de aperfeiçoamento. Puro eu poderia chamar de purificação, né? Qualquer movimento que nós fizermos em relação ao nosso Senhor, esse é o que nos cabe fazer, né? Sabendo que da parte de Cristo Ele nos chama. Eu estou reservando esse texto para o último, né? Quando nós estivermos bem desesperados. O último, porque tudo isso que é mandado nós fazermos, Ele está fazendo em nós. Então não há na nossa fé nenhuma obra de salvação. Porque tudo que fazemos é responder ao que Ele está fazendo em nós. É Ele que nos santifica. É Ele que nos aperfeiçoa. É Ele que nos purifica. Agora, como é que nós respondemos a essa santificação? Como é que nós respondemos a essa ação do Espírito na nossa vida? Relaxadamente? Descuidadamente? Isso não produz santidade. Isso não produz perfeição. Não produz purificação. Mas se nós respondermos, né? Aí, irmão, só o Senhor vai dizer se nós respondemos ao que era esperado ou não. O ladrão da cruz, por exemplo. Bendito ladrão da cruz, né? Que num instante, na oportunidade que teve, respondeu ao Senhor. E o Senhor falou: hoje mesmo estarás lá comigo. Muitos últimos serão primeiros. Muitos primeiros serão últimos, né? Então, essa avaliação pessoal, individual, de como cada um, eu, você, respondemos ao Senhor, isso é com Ele. É entre cada um e Ele. O nosso dever é responder àquilo que Ele está fazendo. Não fomos nós que começamos nada disso. Nós não podemos transformar terra suja em coisa limpa. Não podemos transformar. Se nós somos sujos, quanto mais nós nos mexêssemos, mais sujo ficaríamos, né? Mas Ele está provendo santificação para nós. Ele nos purifica, Ele nos aperfeiçoa. Nós respondemos a isso na medida de cada um. Por isso cada cristão está numa caminhada. Por isso tem pessoas que parecem para nós exemplares. E outros a quem nós podemos dizer assim, devemos orar, né? Porque ainda tem atitudes tão parecidas com o mundo, né? Parece um filho adotado que veio para casa, mas ainda tem traços da antiga família, né? Ainda não pegou a cultura de Cristo, né? Então, pensando mais ou menos assim, né? Os versículos, os
três últimos no contexto ajudam a explicar que se refere a pecado. Ah, sim. Depois leiam aí o capítulo de João. Agora, você falou que João está se referindo apenas a cristãos, né? Não necessariamente. João está lutando contra heresias na igreja. Ele vai falar do anticristo, né? Que ele fala, estão saindo do nosso meio porque não são dos nossos. Então João está lutando contra posturas erradas em relação ao pecado, ao amor e à santidade, né? Que é um risco permanente de qualquer comunidade, né? Só um minutinho aqui, o irmão, depois o pastor Zacarias. Eu já tive bastante luta questionando a mim mesmo, que a Bíblia manda, é uma ordem, sede santo, sede perfeito, sede puro, e eu não sou santo, não sou perfeito, sou puro. Mas aquele versículo de Provérbios ajuda a me consolar. A avenida do justo é como a luz da aurora. É uma constância, né? Até ser dia perfeito, então eu entendo que o dia perfeito é na glorificação. Sim. Né? Então até lá, entendendo que esse santo perfeito está no gerúndio, aperfeiçoando, né? Santificando, é mais aceitável. Né? E também pensar que é obra de Cristo. É obra de Cristo, é graça. Né? Não há nada que nós façamos de nós mesmos na nossa fé cristã. Tudo que fazemos, ainda que com esforço, é uma resposta à graça. Se não tivesse a graça, nada do nosso esforço resultaria em obra nenhuma. É uma desgraça. Então, mesmo que nós tenhamos que lutar mesmo, com energia, ainda é uma ação possibilitada pela graça. Sem a graça, nada. Não. Diga, pastor. Na teologia costuma-se dividir a santificação em 3 aspectos, né? Posicional, progressiva e futura. Ok. Então, essa santificação para a qual estamos sendo exortados, Sim. é uma santificação progressiva. Isso. Temos um desafio, temos que atingir, digamos assim, o padrão que Deus revela para nós. E esse padrão depende até relativo a cada um de nós. Nossa fidelidade depende de como respondemos a esse padrão de santificação que Deus coloca dentro de nós. Mas existe uma santificação futura, escatológica, que é o atingimento daquele ponto de perfeição, que é a nossa conformação com a natureza de Cristo, a imagem de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente, é claro que está falando de uma santificação progressiva. Nós temos que participar desse processo. Mas no 24 diz, aquele que o chama é fiel, e para isso, quer dizer, a nossa perfeição nós vamos alcançar pela ação de Deus, quando Ele nos conformar plenamente com a imagem de Cristo, o alvo para todos nós. Então, esse programa será completado. Nosso desafio aqui, nesse mundo, é correspondermos à revelação que Deus coloca diante de nós. Desafio, né? Sim. A nossa esperança é que Deus vai completar essa obra em Cristo Jesus. Amém. Muito bem colocado. Vou explorar isso aqui que o senhor falou. Posicional, né? Que o Senhor já nos coloca na posição de santo. Isso aqui é graça, né? Ele já nos declara santos. Então você vê que nós, por exemplo, nós evangélicos, não canonizamos ninguém, como a tradição católica, né? Porque as Escrituras chamam os cristãos de santos. E ao mesmo tempo os manda santificar-se, né? E ao mesmo tempo diz que seremos plenamente santos, ou seja, essa nossa caminhada aqui progressiva não é perdida, ela é garantida por esse que já nos declara santos e ao mesmo tempo garantida porque isso terá uma obra conclusiva, né? Legal. Porque esse assunto de santidade às vezes não se confunde, né?
Ou nos leva para um legalismo ou para uma carnalidade, né? Ou legalismo, eu tenho que operar minha salvação, tenho que me chicotear, me cortar, etc, etc. E tem cristãos fazendo isso, né, no mundo, né? Eu tenho que operar minha salvação, né? Outros que dizem assim, Deus dará um jeito, né? É papel dele, ele que me salvou, ele dará um jeito, né? Papel dele. E aí nós caímos na carnalidade, né? Deixe-me ler um texto aqui do apóstolo Paulo, que eu acho que ajuda nisso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, eu acho que nos ajuda a entender um pouco essa questão da graça e do nosso esforço. Ele fala assim, olha, pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Tudo o que sou, devo à graça de Deus. A graça de Deus que me foi concedida não se tornou vã. A graça de Deus que eu recebi de graça, senão não seria graça, né? Que eu recebi de graça, não se perdeu, não se tornou inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros. Trabalhei, operei, agi. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não a graça de Deus por mim, nem a graça de Deus apenas em mim, mas a graça de Deus comigo. Então esse é um detalhe interessante, né? Que mostra que tudo vem da graça. Nós nunca subiríamos a essa posição de santo por nosso próprio esforço, né? Quem nos colocou aqui foi o Senhor Jesus Cristo, né? Que se tornou a nossa santificação. Porque Ele fez isso, eu agora atuo com Ele, obedecendo, correspondendo, né? Atendendo, cultivando, né? Crendo que esta graça jamais se tornará vã, né? Porque tudo nos foi concedido por Ele. Filipenses 1,6 também fala, né? Estou certo que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoar até o dia de Cristo. Perfeito. Aperfeiçoar. Ele começou, Ele está fazendo, Ele consumará. De fato que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós ficaremos absolutamente surpresos, maravilhados com o que Ele estava fazendo em nós ao longo da vida. E o que isso resultará, né? Nós não sabemos o que o nosso sofrimento, nossas provações, nossas tribulações está gerando em termos de glória, né? É cooperação com o Espírito Santo. Bom, eu falei aqui diversas coisas, tenho que caminhar para o final, deixe-me apenas ler alguns textos. O item B aqui, né, do início da folha, fala da paciência. Sejam, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5. Porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E diversos outros textos que falam da perseverança e da paciência. A gente tem que ter paciência e perseverança com algo que se atrasa, que nós desejamos, porém não vem e não vem, né? Hebreus 10 fala, ainda mais um pouco e ele virá. Se tardar, esperam, porque ele virá. Essa é a nossa esperança, né? Eu coloquei aqui também o trabalho diligente, né? Exorto os irmãos a lerem sobre isso, item D, que ele fala do servo. Ele fala, é como alguém que partindo deu diversas tarefas aos servos. E bem-aventurado esse servo, se quando o seu senhor voltar, encontrá-lo cumprindo as suas tarefas. Mas se aquele servo disser, meu senhor tarda, e começar a aprontar, etc., maltratar e tal, o seu senhor virá em hora em que ele não espera, e grande será a sua vergonha. Então assim, cada um de nós é como um servo que recebeu tarefas particulares para cumprir. Cumpra-as
diariamente. Nunca pense, não vale a pena, estou me esforçando à toa, ninguém nota o meu trabalho, né? Não sei o que. Pare com isso. Perceba no Espírito Santo qual foi a tarefa que Deus te deu para cumprir. É consolar, é fazer discipulado, é dar aula, é isso, é aquilo. Faça. Faça mesmo que ninguém esteja olhando, como para o Senhor. E seja encontrado cumprindo fielmente o seu trabalho. Queria só aproveitar nesse ponto da santidade ali, porque está ligado ao trabalho, porque olha, num país onde a maioria é católica, Sim. e a gente todo dia vê gente sendo beatificada e santificada, eu penso que nós que estamos aqui estudando a palavra, isso tem que estar bem claro na nossa mente, né? Que bom que foi vários textos vieram e foi bem enriquecido, mas eu acho que assim, não deve haver dúvida em nós de que a ação é conjunta, Deus em nós, nós e Deus, né? Sempre. E que essa visão do extremo, como você falou, uns acham, não, nunca vou ser santo, quem não tem um santo aqui. Né? Então, quem não já ouviu isso, né? Eu no trabalho, alguém tive que estar, epa! Então, quer dizer, e aí você tem que saber explicar a razão da sua fé. Então, assim, pensando no trabalho aí, que eu vejo assim, se a gente sair daqui com alguma dúvida, tem que chegar em casa e falar, Senhor, me ajuda mesmo a saber explicar, porque quantas vezes numa festa, num aniversário, as pessoas falam, nossa, Eliane, ninguém nunca me falou assim, ninguém nunca me explicou a diferença entre o católico e o evangélico assim. Então, o papel do santo, a figura do santo que a igreja toda hora é uma brechazinha para a gente evangelizar. Sim. Porque eu vejo quando a igreja católica coloca os santos lá em cima, dessa forma, para alcançar a santidade, precisa fazer aquilo tudo, coloca o resto tudo como não santo. Né? E aí a gente tem que cuidar para que nós também não fiquemos assim. A ponto de dizer, epa, estou em sem santificação ninguém verá o Senhor. Estou em obras. Estou em obras. Então a gente precisa saber mesmo, né, que vamos, quando você falou Cristo é tudo, né, eu vi no contexto de 1 João, está falando exatamente de não amar o mundo. E esse assunto tem tudo a ver com a tua lição, implicações práticas, porque é o nosso assunto do dia a dia. Como a gente está no mundo e não amar o mundo. Um mundo que é qualificado e bem tratado pelo que tem, pelo que é, pelo currículo, não é? Então, é um assunto diário nosso. Agora, Jesus, como é que ele fez? Ele estava em contato com o pecador, ele comia, mas ele fazia a diferença. Que desafio para nós, né? Continua sendo o modelo de Jesus. Né? Veja, a Igreja Católica canonizou santos, tá? Para dizer, a ideia original é essa. Né? Claro que o catolicismo popular nunca vai entender isso, mas a ideia do católico em canonizar santos é dizer para o rebanho de Cristo, esse é um modelo padrão, imitem-no. Tá? Nós canonizamos os livros da Bíblia. O que significa isso? Esses são os livros da doutrina correta. Né? A Igreja Católica tem outra ideia de santidade, uma outra postura sobre santificação, mas a ideia original era esta. Este teve uma conduta cristã padrão. Imitem. Né? Então colocava essas pessoas como sendo assim, olhem para a conduta deles. Né? Nós temos uma postura criticável em alguns aspectos, porque nenhum de nós quer ser modelo, nenhum de nós quer ser padrão. Nós dizemos assim, não olha para mim não, eu sou falho, olha para Cristo, irmão. Né? Falso. Todos nós devemos assumir a postura de ser um cristão padrão, não perfeito, mas a caminho do aperfeiçoamento, de modo que as pessoas possam imitá-lo. Então não permitam que os irmãos, nem você faça isso, nem permita que se faça, que as pessoas orem dessa forma, a carne é fraca, porque nós pecamos, por pensamentos, palavras e obras, e Deus vai ter misericórdia. Falso. Nós não vivemos em pecado. João diz isso ali, versículo seguinte ali. Aquele que vive na prática do pecado não é de Cristo. Porque quem nasceu de Cristo não vive na prática do pecado. Eventualmente pode pecar, é possível que peque.
mas deve viver uma luta permanente contra o pecado, né? Então, irmãos, nós carecemos de modelos, nós nunca vamos canonizar pessoas, né? Um professor católico meu lá na PUC falou assim: é por isso que a Igreja Católica não chama ninguém de santo até morrer. Depois que morre ela fala que é santo, porque até na hora da morte ainda pode pecar. Quer dizer, é outra visão, é outra visão. Eles fazem uma confusão aqui, né? Entre o posicional e o progressivo, né? Mas nós caímos para o outro lado contrário. Nenhum de nós quer ser modelo em nada. Com isso, todos nós ficamos livres para vivermos como quisermos. Eu vivo como eu quiser, faço como eu quiser. Não olha para mim não, olha para Cristo. Isso é falso, isso é carnal. Nós devemos sim assumir a responsabilidade de seguirmos a Cristo fielmente, com humildade, pedindo perdão pelos seus pecados. De fato eu errei, de fato eu falei o que não devia, sendo humilde, porém chamando os irmãos à santidade. Como é que você vai exortar um irmão à santidade se você é desonesto? Como é que você vai exortar um irmão a se libertar da pornografia se você é imoral? Né? Como é que vai exortar um irmão a parar de mentir se você mente? Então, nós temos sim que assumir essa postura de santo padrão. Como o apóstolo Paulo fala: imitem a mim, olhem para mim, sigam o meu modelo. Não há ninguém de nós hoje que tenha coragem de dizer isso. E nós devemos resgatar isso sim. Não? Só para terminar, vou terminar aqui com a Santa Ceia, que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 11, nós lemos aqui uma vez por mês e tal. Este é o cálice do Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tem uma dimensão da Santa Ceia que nós temos que resgatar. A Santa Ceia é um momento de confissão de pecados, examine-se o homem a si mesmo, tudo isso. Mas também é uma ocasião de memória e anúncio, de renovar nossa firme convicção de esperar a vinda do Senhor. Essa dimensão precisa ser resgatada, né? Se quem estiver oficiando a ceia não fizer, você o faça individualmente. Fala: Senhor, nesse dia, renovo o meu compromisso, etc, etc. E por fim, o texto que o pastor Zacarias já leu, né? Vou ler novamente. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele fará isso em vocês. 1 Tessalonicenses: o Senhor vos aumente. Olha só, o Senhor vos aumente. O Senhor faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor com os seus santos. Prossigam essa meditação, né? Orem sobre ela, leiam outros textos que vão aparecer. Senhor nosso Deus, nós nos quebrantamos diante do Senhor com o nosso coração, porque aquilo que o Senhor começou em nós e há de completar é supremo, sublime, extrapola em todos os níveis aquilo que nós podemos pensar. Nós oramos por um despertamento do nosso coração, oramos para viver a esperança como quem vive de dia, acordado e sóbrio. E que o Senhor, por sua misericórdia, mostre a cada um de nós em que situação nos encontramos, em que postura nós nos encontramos em face da esperança. Sejamos todos despertos e também despertadores, vigilantes, que vigiam e que exortam os irmãos a vigiarem. Nós oramos por isso, temendo e tremendo diante do Senhor.
Oramos confiando na sua fidelidade. Oramos em teu nome, Senhor. Amém. Amém.